Muito bem, boa tarde a todas e todos que estão aqui para conversar sobre esse assunto. Eu agradeço a Blux, a organização desse evento, a professora Carla, que gentilmente me convidou. O assunto que me traria aqui, em princípio, era a questão da Revolução Russa de 1917. Eu tenho escrito muito sobre a história da Rússia e da Revolução, mas me pareceu próprio trazer aqui para a conversa nossa a participação das mulheres na Revolução. Esse é um tema, né, esse livro recente meu, que acabou de sair, tem 8 ensaios sobre a Revolução Russa, e um deles é exatamente sobre essa temática. Eu escrevi alguns ensaios sobre o processo revolucionário e reservei os 2 últimos ensaios para escrever sobre atores fundamentais da Revolução Russa, mas, de modo geral, muito pouco contemplados na historiografia. Os camponeses, é algo relativamente paradoxal, porque 85% da população do Império Russo era constituída por camponeses. E, no entanto, grande parte da historiografia existente concentra-se nas cidades, nos partidos políticos, nas grandes lideranças, o que não deixa de ser legítimo, porque as cidades realmente eram centros decisivos, políticos, administrativos. Porém, deixar de lado um ator como os camponeses, né, que era a massa da população, me parece algo pouco, digamos, elucidativo para compreender a Revolução. Por outro lado, também, as mulheres são deixadas de lado frequentemente. E elas constituíam, pelas estatísticas, um pouco mais da metade da população. Também algo que não se justifica. De modo geral, a historiografia das revoluções e das revoluções russas em particular, elas contemplavam só a participação dos homens. Isso, em parte, era devido, em grande parte, eu diria, era devido ao fato de que a historiografia sobre o assunto era fundamentalmente escrita por homens. A partir dos anos 60 começou uma reversão desse ponto de vista. As mulheres começaram a cada vez mais se tornar objeto de consideração. O interessante é que talvez mais de 95% dos escritos sobre as mulheres são feitos por mulheres, né? E penso que isso também representa, é muito simbólico, né? É muito expressivo. E eu tentei, na medida das minhas possibilidades, quando esse tema começou a me atrair, né, tratar do assunto especificamente. É de se notar que aqui no Brasil, nós bem recentemente tivemos 2 obras sobre as mulheres russas e a Revolução. Uma obra editada pela Boitempo já há alguns anos, não é? Sobre o Estado e a mulher na Rússia, e agora, recentemente, esse ano, de 2017, saiu uma coletânea diretamente traduzida do russo, organizada pela professora Graziella Schneider, deve ter aqui na livraria, que são pequenos esboços biográficos com textos de revolucionárias russas. Bem, então, o que é um alento para o conhecimento das mulheres no processo da Revolução Russa. Então, entrando no nosso tema, né, e ressalvada essa coisa de que realmente a historiografia contempla muito pouco a participação das mulheres, inicialmente, sendo a Rússia uma sociedade basicamente rural, é preciso observar que no interior dessa sociedade rural, as mulheres
enfrentavam, lidavam com uma tripla desvantagem. Em primeiro lugar, elas no campo eram excluídas das assembleias populares, né? As aldeias russas, chamadas o Mir, né? Que era a comunidade agrária tradicional russa. Mir é uma palavra russa que significa ao mesmo tempo universo e paz. E no Mir, em cada aldeia, em cada comunidade havia uma assembleia aubixina, e essa assembleia, só dela participavam os chefes de família. Quer dizer, então as mulheres estavam excluídas de todas essas assembleias, eram muito importantes, elas decidiam muitos assuntos referentes a questões locais e, sobretudo, elas periodicamente redistribuíam as terras comunais pelas famílias camponesas. Então, as mulheres estarem fora desse instrumento de discussão e de poder era uma desvantagem forte, né? Tremenda. Em segundo lugar, por lei e também por norma religiosa, as mulheres eram submetidas aos maridos. Elas não tinham direitos. Nem as mulheres rurais, nem as mulheres urbanas, nem as camponesas, nem as citadinas. Havia uma flagrante ausência de direitos, que só começa a ser, essa situação só começa a ser revertida lá no final do século XIX. Terceiro elemento de desvantagem, né? Terceira desvantagem, as mulheres eram muito mais iletradas que os homens. A Rússia era um país fundamentalmente iletrado, mas no caso das mulheres, né, eu tenho alguns dados aqui das estatísticas, né, em que mostram que no campo, enquanto que havia 17,4% de homens alfabetizados, as mulheres, apenas 9,8% das mulheres eram alfabetizadas. Nas cidades, 54% dos homens sabiam ler e escrever e apenas 35,6% das mulheres sabiam ler e escrever. Elas não tinham direito ao ensino universitário, elas não tinham direito a aceder a uma série de profissões, elas não tinham direitos civis, né? De sorte que era uma situação bastante difícil, né, que enfrentava as mulheres no Império Russo. Contra isso, as mulheres começaram a se organizar e a protestar. E elas, antes da Revolução, pode-se dizer que elas constituíram três tendências, grandes tendências políticas. A primeira tendência é a chamada tendência populista, né? O que não tem nada a ver com o que a gente chama aqui na América Latina e no Brasil, em particular, de populismo, né? O populismo russo, esse termo é construído a partir do termo russo, narod, que quer dizer povo. Então, os populistas eram os revolucionários que confiavam no povo, que confiavam na capacidade revolucionária do povo e que, muitas vezes, foram ao povo, né? Ou seja, das cidades, eles partiam para o campo tentando ali subverter os camponeses, ganhar as consciências dos camponeses para a revolta, né? Então eles são chamados os narodniks, que em português a gente traduz como os populistas, embora aqui o termo, por razões não muito bem elucidadas, né, o termo ganhou novas conotações inteiramente diferentes, né? Os antigos diziam que ao sul do Equador os elefantes voam, né? Ao sul do Equador os termos muitas vezes são redefinidos, né? Ganham novas conotações inteiramente inesperadas e surpreendentes, né? Então os russos ficam muito curiosos quando sabem que os populistas aqui no Brasil e na América Latina passaram a designar um gênero de políticos e de políticas inteiramente diferentes daqueles que enfim, do que designava o termo populismo na história russa.
Então, os populistas russos eram esses revolucionários que confiavam no povo, fundamentalmente no camponês e na comuna rural, no mir, né? A ideia deles era que o socialismo russo não seguiria os padrões ocidentais. Tratava-se de revolucionarizar a classe camponesa. Os camponeses tinham uma tradição de lutas muito forte a favor de programas igualitários, né, de expropriar toda a terra sem nenhuma indenização e distribuí-las igualitariamente pelos camponeses, né, sob direção dos comitês agrários. Então, as populistas russas, né, vão assumir um papel de muito destaque no movimento populista. Isso é muito notável no populismo russo, como aparecem as mulheres com grande força, né? Então, emblemática desse ponto de vista é uma mulher chamada Sofia Perovskaya. Essa mulher, ela chefiou o grupo que matou o czar Alexandre II em 1881. Então ela se tornou um ícone dessa participação da mulher. Mas ela não é uma figura isolada, né? Muitas outras figuras participaram e ganharam uma expressão enorme na época, né? Vera Figner, Ekaterina Breshko-Breshkovskaya, Vera Zazulite, Maria Spiridonova, eram lideranças de massa e participavam também em atentados, né, que projetaram os populistas russos como revolucionários muito destemidos e corajosos e dedicados, né? Há muita bibliografia a respeito desse movimento populista revolucionário e as mulheres tomavam um lugar muito importante dentro dele. Uma segunda tendência, né, era a das mulheres que preferiram um outro caminho, né, e que se organizavam em partidos e grupos liberais. Essas mulheres elas se dedicavam principalmente à luta pela instrução e pelo voto. Elas queriam não propriamente revolucionar a sociedade da maneira como os populistas queriam, elas priorizavam a instrução, que as mulheres tivessem acesso a todos os graus de instrução, inclusive o superior, e também que as mulheres tivessem acesso ao voto, né? E desse ponto de vista faziam petições, muitas organizações se constituíram, como na Europa, né, reivindicando o direito de voto, o direito do voto universal. É muito interessante observar que, ao longo do século XIX, desde os anos 40, há muitos movimentos sociais exigindo o sufrágio universal. Mas se você for aproximar a lupa, você vai constatar que, quando eles falam em sufrágio universal, é sufrágio universal masculino. O machismo estava tão entranhado na época, era tão naturalizado, que as pessoas se permitiam falar em sufrágio universal, mas imaginando que era o sufrágio universal masculino, não feminino. As mulheres, desde a Revolução Americana, elas, aliás, já apareceram com muita força no contexto da Revolução Inglesa do século XVII, né? Elas reivindicam o lugar ao sol, reivindicam direitos civis, reivindicam direitos políticos e direitos sociais, mas, de forma geral, não foram contempladas, como eu disse antes, na historiografia. Então, essas mulheres, as liberais, exigiam o voto universal propriamente dito, ou seja, incluindo as mulheres. Então, também se destacam aí várias mulheres nessa luta, né? De modo geral, essas mulheres eram de extração mais rica, né? E quando não conseguiam estudar na Rússia, elas emigravam e estudavam no exterior, né? Uma delas, Nadezhda Suslova, foi a primeira russa a obter diploma superior em 1868, mas fora da Rússia, né?
progressivamente elas irão ganhando terreno e tendo acesso, né, a graus de instrução, primeiro um grau de instrução técnico na enfermagem, posteriormente vão acessar ao ensino universitário, mas sem direito de exercer a profissão, para finalmente conseguir acessar ao ensino universitário com direito a exercer a profissão. Um terceiro grupamento de mulheres, né, ao lado das populistas e das liberais, né, era o movimento das social-democratas. Né. A social-democracia europeia ela tinha aberto uma janela importante para o movimento das mulheres. Inclusive foi no contexto desse movimento social-democrata que se criou o Dia Internacional da Mulher, que existe até hoje, o dia 8 de março, né, é o Dia Internacional da Mulher. Então, as social-democratas, elas, inspirando-se em textos de Engels e de um grande líder popular social-democrata alemão, operário, August Bebel, né, eles têm um texto muito importante no final do século XIX sobre a necessidade da emancipação da mulher. Então, inspirando-se nesses textos, as social-democratas russas se organizaram desde cedo na batalha pelos direitos das mulheres. A grande diferença dessas mulheres social-democratas em relação às demais, as populistas e as liberais, é que elas insistiam muito na chave que é uma chave marxista, né, própria da tradição social-democrata, que era a chave da classe social e da luta de classes. As social-democratas consideravam que, na medida em que a luta de classes progredisse, e nesse sentido as mulheres deveriam batalhar junto com os homens, na medida em que a revolução social fosse vitoriosa, os direitos das mulheres tenderiam a ser reconhecidos e a emancipação feminina tenderia a fluir quase que objetivamente, né? Elas apostavam muito no caráter libertador da luta de classes e sobretudo, né, da luta da classe operária. Então, destacou-se aí a figura enorme, né, da Alexandra Kollontai, né, que foi, inclusive, ministra, né, ou comissária do povo, né, como eles se autodenominavam então, comissária do povo do primeiro governo revolucionário. Ela foi uma comissária do povo para assuntos da assistência social e da instrução, né, Alexandra Kollontai. Bem, um aspecto importante compartilhado por todas essas correntes, liberais, populistas, revolucionárias e social-democratas, um aspecto compartilhado é que as mulheres colocavam em pauta não só programas políticos de direitos civis, políticos e sociais, mas elas também, né, colocavam em questão as relações entre os sexos, entre os homens e as mulheres, as relações afetivas, né? Elas avançaram muito uma pauta, né, muito específica da Rússia, né, que era necessário que as pessoas não só se ocupassem de revolucionar o mundo e a sociedade, mas também fossem capazes de revolucionar as relações pessoais. Essa é interessantíssima, essa questão. Se vocês pegam uma novela chamada O Que Fazer, que depois inspiraria o Lenin no seu pequeno livro sobre o partido, né, revolucionário, Что делать? O Que Fazer? É um livro de Nicolau Chernyshevsky, que é um grande líder populista dos anos 40, 50 e 60 do século XIX. Aliás, esse livro foi traduzido recentemente para o Brasil, diretamente do russo pela primeira vez, e o Chernyshevsky, os personagens centrais dessa novela é um triângulo amoroso, né, que ao invés de se constituir na base dos insultos, dos ciúmes e das agressões verbais ou físicas, se desenvolve numa base da discussão, do debate, né, e da compreensão sobre o assunto. Então, é uma temática que depois iria desaparecendo do horizonte revolucionário para só reaparecer no contexto do movimento dos anos 60, do século XX.
essa coisa do público e do privado, né, de você não ser apenas revolucionário nos assuntos públicos, mas também revolucionário nos assuntos pessoais. Essa pauta vai ser reatualizada nos anos 60, quase 100 anos depois que as mulheres russas tivessem posto essa pauta com grande ênfase, né? Então, isso é um outro aspecto importante desses movimentos femininos na Rússia. Em 1905, no contexto da Revolução de 1905, constituiu-se uma primeira organização de caráter pan-russo, né? Ou seja, válido para toda a Rússia, chamada União pela Igualdade dos Direitos das Mulheres. E essa organização desempenhou um papel importante na Revolução de 1905. Na Revolução de 1905 também apareceram pela primeira vez os sovietes, que é uma palavra russa que quer dizer conselho. Na cidade de Ivanovo-Voznesensky, onde apareceu essa forma de organização pela primeira vez, é interessante observar que dos 151 deputados eleitos, né, para esse soviete operário, né, Ivanovo-Voznesensky era um centro industrial operário ao norte de Moscou. Então, nesse centro, né, pela primeira vez se criou o Soviet, ele tinha 151 deputados, entre os quais 23 mulheres, ou seja, 15% do total. Bastante expressivo para a época, né? Até hoje, muitos parlamentos existentes por aí não têm 15% de mulheres, né? Então, foi uma expressão importante, né, atestando, né, a vitalidade do movimento das mulheres em 1905. Derrotada a Revolução, o movimento das mulheres permaneceu vivo. Em 1908, né, teve lugar o primeiro Congresso Pan-Russo das Mulheres russas, o que mostra a vitalidade desse movimento, né? Às vésperas da Primeira Grande Guerra, o movimento das mulheres russas era já uma realidade palpável e dinâmica, embora dividido em tendências, né, e registrando progressos modestos, mas, no entanto, importantes, né? Para vocês terem uma ideia, antes da Primeira Grande Guerra, as mulheres na Rússia, apesar de todas as restrições, elas perfaziam 11% do corpo médico e 8% do corpo dos professores, o que parece, à luz dos dias de hoje, algo muito pouco expressivo, mas na época era muito considerável e as mulheres russas competiam, apesar das restrições, com o progresso registrado pela luta das mulheres em outras partes do mundo, né? Na Revolução de 1917, de fevereiro de 1917, é uma revolução não muito estudada. A ênfase da historiografia recai sobre a Revolução de Outubro de 1917, considerada o berço do socialismo soviético. Mas a Revolução de Fevereiro ela teve uma importância muito, muito crucial, né? Porque foi ela que derrubou a autocracia e que abriu o horizonte para lutas sociais de diversos tipos que, se radicalizando, desembocaram na insurreição de Outubro. Quer dizer, sem Fevereiro, dificilmente teria existido Outubro. E a Revolução de Fevereiro foi iniciada pelas mulheres, né, por uma organização chamada Liga pela Igualdade dos Direitos das Mulheres, que foi às ruas em 23 de fevereiro de 1917, uma data que equivalia no calendário ocidental a 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E não foram elas às ruas no seu Dia Internacional gratuitamente, porque as mulheres de Petrogrado, além de maciçamente trabalharem nas fábricas, elas eram obrigadas a cuidar das crianças, eram obrigadas a fazer o trabalho doméstico, e, finalmente, eram obrigadas a fazer as filas, né? Se vocês forem contemplar os filmes de época, as fotografias de época, nas filas do pão, nas filas do combustível, nas filas todas existentes. A sociedade russa estava em guerra desde 1914
e a guerra tinha um impacto devastador sobre a sociedade russa. As políticas de racionamento foram definidas desde 1915, e essas políticas de racionamento eram cada vez mais estritas, e as mulheres é que estavam sempre nas filas, né? Vocês dificilmente encontram um homem nas filas enfrentando os rigores. No caso de fevereiro de 1917, eram dos invernos mais rigorosos que a Rússia tinha conhecido, menos de 20, menos de 30 graus, e as mulheres estavam ali nas filas, e de sorte que a exasperação das contradições sociais suscitadas pela guerra teria um impacto muito fundamental sobre os ombros das mulheres. É por isso que elas vão às ruas nesse Dia Internacional exigindo o pão, exigindo a regulamentação da produção, exigindo a melhoria das rações e exigindo o fim da guerra, né? Porque a guerra estava matando, né? Nessa altura já 4 milhões de russos tinham morrido na guerra, ou feridos ou mutilados, né? Quer dizer, então era uma devastação, e as mulheres vão à luta, e é interessante observar que essa espoleta que é a faísca que faz desencadearem-se 5 dias sucessivos de lutas que acabarão derrubando a autocracia, né? Então, no ano de 1917, que é o ano quente, né, da radicalização das contradições sociais, vocês vão encontrar, de um lado, as liberais e socialistas moderadas, concentradas nas lutas democráticas, em particular na extensão do direito de voto. Já as social-democratas, né, e as SRs de esquerda, que representavam o populismo revolucionário, né, enfatizariam as lutas sociais e a unidade entre homens e mulheres para a mudança do regime econômico-social. As primeiras, as liberais e as socialistas moderadas, depositariam esperanças na Assembleia Constituinte. As segundas apostariam na perspectiva de transferir todo o poder aos soviets, né? Entre todas, porém, havia consenso em relação a 3 pontos fundamentais. Primeiro, integração das mulheres no mercado de trabalho com direitos iguais aos homens, né? Segundo, legislação correspondente que reconhecesse esses direitos, né? E terceiro, construção pelo Estado de uma rede de equipamentos sociais, creches, cantinas públicas, capaz de aliviar a pesada carga do trabalho doméstico. Em julho de 1917, antes da Revolução de Outubro, o governo provisório decretou, né, o sufrágio universal, masculino e feminino. Quer dizer, que foi uma novidade incrível, porque na época só as mulheres finlandesas e as nova-zelandesas é que votavam. Então as russas foram as terceiras na ordem a conquistar o direito de voto, antes mesmo da Revolução de Outubro, né? E também foi estabelecida pela primeira vez na Rússia e em quase todo o mundo, né, uma Secretaria de Estado para as Mulheres, que foi entregue a uma liberal, a Sofia Panina. É nesse contexto, posteriormente, que se verifica, pouco depois, a Revolução de Outubro. A Revolução de Outubro, ela no seu desdobramento, né, ela consagrou juridicamente todas as reivindicações que essas 3 tendências femininas tinham elaborado ao longo do tempo, né? Igualdade radical entre homens e mulheres no trabalho, salário igual, trabalho igual, salário igual entre homens e mulheres. Também houve uma legislação muito avançada, garantindo a construção de equipamentos sociais e coletivos. Essa legislação, no entanto, evidentemente, não pôde ser aplicada, em grande medida, logo depois da Revolução, por circunstâncias que eu vou daqui a pouco referir. Houve também uma legislação reconhecendo o direito das mulheres a interromperem voluntariamente a gravidez, que foi um grande avanço na época. Posteriormente também houve o reconhecimento sem nenhuma burocratização, bastando a vontade de um dos cônjuges
o reconhecimento e a consagração jurídica do direito ao divórcio. Então, era uma pauta que se destacava em todo o mundo, reconhecendo todas as reivindicações das mulheres. No entanto, progressivamente, essa legislação foi apresentando problemas, né, que não tinham sido previstos. Os homens sistematicamente começaram a se aproveitar do direito ao divórcio desburocratizado para casar, ter filhos e se divorciar e se danar do mundo, né? Sem que nenhuma responsabilidade ficasse com eles do ponto de vista da sustentação dos filhos, né? Que ficavam quase que exclusivamente, salvo as exceções, quase que exclusivamente nos ombros das mulheres. O direito também à interrupção voluntária da gravidez, como não foi acompanhado de uma produção equivalente e satisfatória de contracepcionais, o resultado foi que as mulheres começaram a recorrer sistematicamente à interrupção da gravidez com danos para a sua saúde física e mental, né? Então, essas circunstâncias foram reforçando tendências conservadoras já existentes nas classes populares e, como muitas revolucionárias foram depois reconhecer, havia entre as classes populares, operários e camponeses, não fossem eles dominados pelas concepções patriarcais, havia ali núcleos importantes, conservadores, que começaram a resistir às mudanças favoráveis à emancipação das mulheres. De sorte que as mulheres revolucionárias irão perceber cedo que, não obstante os avanços consideráveis registrados, aquelas mudanças efetuadas através da legislação e conquistadas pela Revolução, para se efetivarem radicalmente, isso seria uma obra de gerações. Com efeito, nas décadas seguintes, uma parte dessas legislações seria revogada formalmente, inclusive, e as tendências ao machismo de toda a ordem iriam continuar se reproduzindo na sociedade soviética. As mulheres efetivamente ingressaram maciçamente no mercado de trabalho, acederam inclusive a profissões que eram antes exclusivas dos homens, porém não conseguiram se livrar da dupla jornada de trabalho, conforme fórmula consagrada pelo movimento feminista dos anos 60. Os equipamentos sociais, embora tivessem se multiplicado muito, sobretudo as creches, os equipamentos que nós conhecemos sob o nome de eletrodomésticos, eram muito pouco produzidos, e o resultado é que as circunstâncias que enfrentariam as mulheres soviéticas seriam muito difíceis em relação àquelas esperanças divisadas, pela Revolução e pela legislação subsequente à Revolução. Na sociedade soviética continuaram a se reproduzir, apesar das elites sociais tradicionais terem sido extirpadas, apesar dos proprietários terem partido, dos proprietários de terra e de indústrias terem partido, os fundamentos das concepções patriarcais e machistas continuaram muito fortes na sociedade soviética e até hoje são objeto de discussão. Era isso que eu queria dizer para vocês. Agora podemos passar para um debate, comentários e questões que eventualmente vocês tiverem. Tá bem. Eu não sei se eu que não percebi esse momento, porque a exposição foi super clara, muito boa, e introduziu uma porção de conhecimentos, que eu acho que muita gente não conhecia.
Como é que essas mulheres conseguiram esse avanço, de furar esse bloqueio nesse machismo todo? Assim, o percurso dessas que o senhor citou, né? O que elas fizeram assim, de efetivo? Porque não é só dizer, eu quero mudar o mundo, não é? Né? Eu sou contra essa opressão abusiva que até permanece ainda, né, em muitas sociedades, muitas culturas. Numa cultura tão fechada como é essa, né, da Rússia, do princípio do século XX, como é que essas mulheres conseguiram avançar tanto? Bem, aqui a gente, naturalmente, com o pouco tempo que tivemos, né, tivemos que resumir muito. As mulheres conquistaram o direito ao sol, né, como se diz metaforicamente, na sociedade russa, através das suas lutas próprias. Né? Elas lutaram muito por isso. Nas insurreições camponesas, tradicionais na Rússia, a mulher sempre, embora subordinada ao homem, legal e pelos costumes, né, havia na Rússia poesias e canções diminuindo a mulher, dizendo que a mulher surrada fazia uma sopa melhor. Havia inúmeros provérbios rebaixando as mulheres. Mas, apesar disso, nas insurreições camponesas, elas sempre estarão presentes, com um papel de destaque, muitas vezes, né? Incitando os homens a terem coragem. Né? E isso não é gratuito, é porque elas sofriam muito mais do que os homens a opressão que todos sofriam. Então, nada mais eloquente do que a ira das mulheres em momentos revolucionários. Nas cidades também, as mulheres operárias, havia um nome próprio para designá-las em russo, as babas. Né? As babas nas greves operárias, nas manifestações de rua, nos quadros que vocês podem observar, se vocês forem observar em quadros, em pôsteres e afiches, a mulher está sempre presente. Né? Isso não é uma colher de chá que os homens estão dando, é porque elas realmente participavam do processo. Eu aqui resumi muito, mas é impressionante como elas estão presentes nos atentados contra as autoridades, na ida ao povo, mulheres de classes médias ou superiores que vão ao campo subverter a ordem, as organizações populares criadas por elas no período pré-revolucionário. Não tivemos tempo aqui se vocês forem ler o ensaio dedicado às mulheres, fazendo um pequeno comercial aqui do livro, vocês vão ver como são numerosas as organizações que se desdobram no tempo, reunindo milhares de pessoas, de mulheres. Né? Houve mesmo, em certo momento, um grupo de mulheres propôs a criação de um partido político só de mulheres, né? Em que os homens estivessem excluídos. Essa proposta chegou a ser implementada, mas não teve grande ressonância. E recebeu muita oposição das social-democratas, né? Que pensavam que não era razoável dividir a luta de homens e mulheres. Então, eu mencionei para vocês, em fevereiro, a insurreição popular começou com uma manifestação de mulheres. Ou seja, elas conquistaram o que conquistaram graças à sua luta, graças à sua participação. As organizações de mulheres, em 1917, começaram a pulular em toda parte. Né? Ligas femininas, né? Ligas de mulheres, e que se estruturavam em torno de pautas que interessavam as mulheres. Né? Então, um revolucionário disse, do século XIX, um dia ele fez a seguinte frase: uma nação não pode ser livre se oprime uma outra. Era como se as mulheres russas estivessem dizendo que a sociedade russa, ou qualquer sociedade, não podia ser livre enquanto oprimisse as mulheres. Então, realmente, as legislações que vêm, né, depois de 17, e não à toa o direito universal de voto foi concedido até antes de outubro. Depois de outubro houve a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, as mulheres votaram junto com os homens. Então, essas conquistas, essas reivindicações foram fruto, eu as vejo assim, pelo menos, como fruto de uma luta empreendida por elas mesmas. Né? Elas obtiveram
o seu reconhecimento. Agora, posteriormente, tiveram que lidar com o peso pesado, né, das tradições conservadoras e patriarcais, que infelizmente, como muitas ilusoriamente imaginavam antes da Revolução, infelizmente não eram apenas patrimônio das elites sociais, não eram apenas patrimônio dos proprietários de terra e da indústria, eram patrimônio também das camadas populares, né? E aí não foi tão fácil como muitas imaginavam, não? A gente sabe que você ter uma legislação favorável é sempre uma plataforma positiva para os seus interesses. Mas não quer dizer, a gente sabe muito bem isso aqui no Brasil, né, já visto a nossa Constituição de 88, não quer dizer que os direitos no papel são imediatamente implementados na prática, né? Há toda uma luta social desse ponto de vista. E a emancipação das mulheres, para infortúnio daquelas revolucionárias, elas foram ver mais ou menos rapidamente que a sua emancipação dependeria ainda de gerações, né? Agora, é muito expressiva, são muito expressivas as conquistas realizadas, e eu enfatizaria que realmente elas se deveram à luta, às organizações. É impressionante o número de organizações populares formadas pelas mulheres, as batalhas que elas deram, as petições, as manifestações públicas, a participação nas manifestações com os homens. As babas sempre estiveram presentes, então o reconhecimento dos seus direitos veio através disso. Sim, sim. Então não eram movimentos clandestinos, né? Não! Muitas vezes não. Claro, certos movimentos entre as populistas revolucionárias, muitos movimentos se faziam clandestinamente. Mas a luta pelo direito de voto, a luta pela instrução se fazia abertamente. A luta pelos equipamentos coletivos, a luta pelo reconhecimento dos direitos, isso foi feito por organizações legais que existiram antes de 1917. O Bertolt Brecht tem uma frase, pelo menos atribuída a ele, né? Nunca fui conferir o original, que dizia que acho que tem muito a ver com a luta dessas mulheres, né? E a nossa luta hoje, que é preciso mudar o mundo e depois mudar o mundo mudado. Quer dizer, então a sociedade está sempre em transformação, né? Não é uma coisa estanque, é dinâmica, e a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, né? Não podemos descansar em berço esplêndido, que é que eu vejo hoje acontecer no Brasil, né? Cada vez mais, né? Não querer mudanças, o estabelecido já está dando para o gasto, e o conformismo, né, tomando conta não só das mulheres, mas dos homens também. Eu tenho a impressão que havia, antes de 1917, sobretudo entre os revolucionários russos, um paradigma de revolução que apostava muito na conquista do poder. E, a partir daí, tudo seria mudado com legislações revolucionárias, etc., decretos revolucionários, etc. Esse paradigma ele ainda se mantém vigente, né? Porém, um outro foi construído a partir dos anos 60 do século XX, que enfatizava não apenas e não exclusivamente a tomada do poder central, mas a mudança das mentalidades. Recentemente o presidente do Uruguai, José Mujica, fez um discurso que eu gosto muito dele, né? E ele dizia, né, que o capitalismo não é um sistema que existe externamente a nós, ele está dentro da cabeça de cada um. Então não se trata apenas de expropriar os capitalistas, mas de expropriar o capitalismo que existe dentro da cabeça de cada um. Isso é mais complexo do que à primeira vista poderia parecer àqueles revolucionários que imaginavam que, através do poder, teriam já uma sociedade nova a seu dispor, né? O processo se revelou bem mais complexo. Estou à disposição. Se vocês quiserem encerrar, encerramos. Muito obrigado e até a próxima.